Olá, nesse vídeo aqui nós vamos então calcular a transformada de Fourier desse sinal aqui no tempo, né? Só que dessa vez, em vez dos últimos exercícios, nós vamos apenas aplicar as propriedades e as tabelas de transformadas de Fourier de funções básicas. Então esse vídeo ele na verdade é uma demonstração de como que a aplicação dessas propriedades das funções básicas nos ajuda muito a resolver alguns exercícios de transformadas de Fourier. E você vai ver que em muitos casos, como nesse caso aqui, nós não vamos nem precisar calcular nenhuma integral. Mas então, essas aqui são as propriedades que nós vamos utilizar, né? Na verdade, esse aqui é uma transformada de uma função básica, né? No caso, é uma exponencial genérica, e na menos at u de t. E aqui nós temos a propriedade do deslocamento no tempo. Então, o método que eu gosto de utilizar é de ficar escrevendo, então, de um lado o sinal no tempo e do outro lado o sinal na frequência, né? No caso, esse sinal aqui já está escrito, só que nós só vamos substituir essa constante a aqui por 3. Ou seja, nós vamos fazer sempre algumas modificações nesse sinal aqui, até que ele se transforme nesse sinal aqui. E para cada uma dessas modificações, nós vamos ver o que acontece na frequência. Bom, então começando aqui, né? Vamos calcular então a transformada de Fourier de e na menos 3t, u de t, né? E nós vemos aqui, a partir dessa transformada tabelada aqui, que a transformada correspondente desse sinal seria 1 sobre j ômega mais 3. Ok, só que não é essa transformada que nós queríamos calcular, né? Essa transformada aqui é de e na menos 3t u de t. E nós estamos interessados na transformada de e na menos 3t menos 1 com u de t menos 1, né? Mas você pode reparar aqui que esse 3 aqui nessa transformada, ele está multiplicando toda essa parte aqui e toda essa parte aqui, né? Ou seja, essa parte aqui em vermelho é como se fosse uma variável, né? E é o mesmo que acontece aqui embaixo, né? Aqui nós temos a variável aqui e aqui nós temos essa variável aqui. Ou seja, se nós pegássemos essa fórmula aqui, em todo lugar onde tem t, nós substituíssemos por t menos 1, nós chegaríamos na função que nós queremos, né? Ou seja, essa função aqui é uma versão deslocada no tempo dessa aqui. E para isso nós utilizaremos então a propriedade do deslocamento do tempo da transformada de Fourier. E nesse caso então nós vamos deslocar essa função aqui em 3 unidades no tempo. Ou seja, o nosso t0 dessa fórmula aqui vai ser igual a 3. Então vamos até anotar aqui as substituições de variáveis que nós estávamos fazendo, né? Aqui nós fizemos então que o a era igual a 3, né? E aqui nós temos que o t0 ele é igual a 1, né? Então prosseguindo aqui, nós calcularemos então finalmente a transformada de e na menos 3 vezes t menos 1. E aqui nós temos u de t menos 1, né? E a transformada correspondente disso aqui vai ser justamente essa função aqui, como está dizendo aqui, ou seja, nós vamos preservar a função. Então ficaria 1 sobre j ômega mais 3, só que essa função preservada, ela é multiplicada por essa exponencial aqui, ou seja, e na menos j ômega t0. E no nosso caso, o t0 é igual a 1, né? Então aqui embaixo nós teremos um e na menos j ômega 1, ou seja, e na menos j ômega. E essa aqui então é a resposta do nosso exercício. Esse exercício aqui ele foi realmente muito simples, né? Nós só precisamos aplicar uma propriedade e uma substituição, né? Mas se fosse um exercício mais complicado, nós simplesmente não pararíamos por aqui. Se houvessem outras transformações aqui nessa função, por exemplo, se houvesse aqui uma divisão no tempo aqui, e daí nós teríamos que procurar a propriedade correspondente da divisão no tempo, ou seja, a propriedade do escalonamento no tempo, e assim por diante, né? Bom, mas para finalizar esse vídeo aqui, então, nós vamos calcular os espectros de amplitude e fase da nossa resposta aqui, né? Porque nessa forma aqui que ela está, ela ainda não está boa para calcular os espectros de amplitude e de fase. Nós precisamos então converter esse número para a forma polar.
Então aqui em cima nós temos o Ena menos J ômega, né? Só que esse Ena menos J ômega ele nada mais é do que um número complexo, porque de novo da equação de Euler que nós tínhamos E na J θ, que é igual a cosseno θ mais J seno θ, né? Então isso aqui é um número complexo que ele está na forma polar já, né? E aqui seria como que se passa esse número complexo da forma polar para a forma retangular. Mas enfim, se você tem dificuldade com isso, eu recomendo que você assista os primeiros vídeos dessa playlist, que nós falamos por bastante tempo desses números complexos, de como que passa de retangular para polar. Mas então, nós precisamos converter isso aqui para forma polar, para fazer a divisão de forma mais fácil, né? Então esse Ena menos J ômega se transforma num 1 fase menos ômega. E da mesma forma, esse J ômega mais 3 da parte de baixo, ele pode se transformar, né, a partir do teorema de Pitágoras e da trigonometria, num número complexo em coordenada polar, em cuja magnitude é a parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado, ou seja, nós teríamos aqui um ômega ao quadrado mais 9, que é 3 ao quadrado, né? E a fase dele vai ser a arcotangente da parte imaginária dividido pela parte real. Ou seja, aqui nós temos arctangente da parte imaginária, que é ômega, dividido pela parte real, que é 3. E essas fórmulas aqui, elas vêm lá do plano complexo, né? Ou seja, nós estamos aqui pegando um número aqui, ele vai ter essa magnitude e essa fase aqui. A magnitude é dada pelo teorema de Pitágoras em função das coordenadas dele, e a fase também a partir da trigonometria. Pois bem, então nós desejamos calcular os gráficos disso aqui e disso aqui. Ou seja, o gráfico disso aqui é o espectro de amplitude da transformada de Fourier e o gráfico disso aqui é o espectro de fase. E aqui estão os gráficos, né? Esse aqui então é o gráfico do espectro de amplitude, ou seja, esse aqui é o gráfico dessa raiz aqui, e esse aqui de baixo é o gráfico do espectro de fase, ou seja, ele é o gráfico dessa arcotangente aqui. Pois bem, você pode perceber que talvez esse gráfico aqui dessa raiz quadrada de ômega ao quadrado mais 9, ele pode ser um pouco difícil de calcular às vezes, né? Porque você teria que talvez derivar isso aqui igual a zero para achar o máximo, ou então fazer outras técnicas de integração, fazer os limites para descobrir que isso aqui vai tender a zero para ambos os lados, né? Mas geralmente em uma fórmula fácil, essas funções aqui, caso seja pedido para traçar os espectros de amplitude e fase, elas vão ser funções mais fáceis, né? Mas muitas vezes o exercício ele já acaba aqui, né? Ou seja, muitas vezes o exercício já acaba na obtenção da própria transformada de Fourier. E acaba que não é pedido o gráfico, né? Mas o gráfico ele é interessante para pegar alguns insights, né, do que está acontecendo com a função. Porque esse gráfico aqui, então, ele mostra que esse sinal ele tem uma frequência baixa, né? Ou seja, para frequências altas ele vai se atenuando, né? E a maior energia desse sinal ela está se concentrando nessa parte aqui, que tem algumas frequências baixas, abaixo de 5 ômega. Pois bem, mas por esse vídeo é isso então, espero que tenha ajudado, né? E até mais.